Pedro Rocha hoje treinou na vaga do Luan. O que ele tem de diferente do Luan e o que ele vai acrescentar na equipe sem o Luan? O Pedro é um cara mais agudo, que tem a vitória pessoal através da velocidade. Vem ajustando as questões de posicionamento defensivo e nos últimos 2 jogos eu tenho dado um feedback para ele. Eu acredito que agora, a partir desse momento, o Pedro conseguiu incorporar o que tenho dito, não só para ele, mas para meus jogadores de lado de campo, que eles não são marcadores de lateral, que eles marcam o setor. É importante que para que eles estejam sempre perto do gol. Se eles marcarem em cima da linha, acompanhar o defensor, em determinado momento eles vão estar pisando em cima da linha de fundo e quem vai estar à frente dele é meu lateral. E não é essa a formação. E o Pedro finaliza bem, entra na área, cabeceia, como eu digo, ele tem gana de gol, gosta de estar perto do gol. Isso faz dele uma peça importante para a gente, ou saindo jogando, ou quando tem entrado no decorrer dos jogos, para mudar um pouco a dinâmica, do jogo. Na ausência do Luan, eu estou optando por ele para começar o jogo, esperar que ele faça um grande jogo e nos ajude. Roger, que lições é possível levar do jogo contra a Chapecoense para essa partida de domingo, que casualmente também é contra um adversário que precisa e muito, pontuar nessa reta final, porque está brigando lá embaixo? Grandes e importantes lições desse jogo. A gente já falou bastante, os atletas já falaram bastante a respeito do jogo. Eu falei no pós-jogo da frustração da derrota, depois de ter feito um primeiro tempo da forma como foi, de termos entrado no segundo tempo desconcentrados e permitindo que o adversário reagisse, o adversário que cresceu no jogo também. Então, quando é 10% a menos para cá e 10% a mais para lá, são 20%, e nesse nível de futebol acaba sendo decisivo. A lição importante que fica é que talvez essa lição ela já pudesse ter acontecido em outros jogos, porque se nós relembrarmos o jogo do Joinville, o Joinville veio aqui, fez 1-0, a gente conseguiu virar o jogo, mas também o adversário nos impôs bastante dificuldade. O jogo contra o Avaí também em casa, muito embora estava 2-0, o Max entrou e finalizou com o terceiro gol, o adversário fez o Avaí fez o primeiro e naquele momento talvez não fosse a jogada pessoal do Max que fez aquele belo gol de fora da área, o adversário estava mais próximo do empate do que nós do terceiro gol. Mas eu tenho certeza absoluta que isso não vai voltar a acontecer, porque a lição foi aprendida, por todos nós. Até com base nisso, Roger, o que você diria para o torcedor? Que Grêmio, depois dessa derrota para a Chapecoense, aprendendo essas lições, que Grêmio o torcedor vai ver contra o Vasco agora no Rio de Janeiro? No sentido de que se perder o ponto em casa, vai ter que obrigatoriamente recuperar fora. Que Grêmio o torcedor vai ver? O Grêmio que o torcedor tem visto e o que motivou a voltar para o estádio e saber que dentro ou fora de casa a sua equipe vai brigar sempre pela vitória e que vai estar concentrado os 90 minutos até o apito final do árbitro durante o jogo inteiro. Esse Grêmio que nós somos, e que nós temos que a todo momento comprovar. Roger, o Grêmio teve seus melhores momentos na temporada com o Luan como falso 9. Como tu acha que tem sido a adaptação ali com o Bobô de centroavante agora nesses últimos jogos? Eu achado boa. O Bobô no penúltimo jogo atuou bem, mas não fez gol. No último jogo atuou bem e fez gol. Participou bastante. Não vejo o fato do deslocamento do Luan ter sido o fator determinante para o sucesso no nosso jogo, no último jogo, nem tampouco determinante na nossa vitória contra o Santos. O posicionamento diferente do Luan dá uma outra possibilidade de jogo, e o fato, em alguns momentos, ele não está frequentemente dentro da área, não significa que ele não vai estar perto dela ou dentro dela. A eficiência dessas ações, quando acontecem perto do gol, é que são determinantes. Como eu digo, eu sempre dou uma olhada no que é dito, no que é escrito, e essa semana eu vi um
campograma de calor do Luan, flutuando fora da área, onde aparecia em diferentes funções, né? Mas houve 3 ou 4 campogramas, né? Eu tenho outros 20, onde ele jogando de falso 9 e também ele circula fora da área. Então, o mais importante é a eficiência nessas ações, né? Mais do que propriamente, né, o terreno ou a percentual de movimentação de um jogador em determinado setor. Roger, aqui. O Ramiro já está treinando normalmente com o grupo, né? E tu vai levar ele para o Rio de Janeiro? Projeta ele aproveitar nesse jogo já? Então, a gente está tendo bastante cautela com relação ao Ramiro, né? Ele está bem adiantado em alguns prazos. Isso nos deixa feliz, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter, né, bastante cuidado, né, com o Ramiro. Ele ficou liberado agora, né, para integralmente fazer parte de todas as atividades. Até a semana passada, nos últimos 15 dias, a gente fazia 2-1, ou seja, né, dois treinos com bola, resguardava um pouco, fazia uma parte física, mais analítica, né, voltava 2-1. A partir da semana ele foi liberado completamente para fazer todos os turnos, assim como todos os outros jogadores. E o que eu tenho conversado com o Ramiro é para que ele tenha a tranquilidade de poder se recuperar e recuperar seu jogo. Mas hoje eu vi ele dentro da atividade que ele dividiu uma bola ali agora eu vi que ele está realmente recuperado e já posso começar a pensar, né, no Ramiro como uma alternativa importante para a gente. Não. Acho que tem um período ainda a cumprir. Agora que ele foi liberado para fazer a rotina normal, acho que a gente tem que dar um prazo dentro dessa sequência para que ele realmente se sinta habilitado e confiante para nos ajudar. Roger, pela movimentação do time titular hoje, até pelo trabalho que você orientou hoje aqui no CT, a ideia é, mesmo fora de casa, mais uma vez apostar naquela marcação alta, tentar jogar no campo do Vasco, ou a estratégia vai ser diferente, ou você não vai adiantar a estratégia para o jogo? Não, isso depende muito, né, do momento do adversário, depende muito do momento do jogo, depende muito da condição que a gente vai ter dentro da partida. O que a gente procura propor na atividade é que consiga simular várias questões, né? Então, você marca um pouquinho mais alto, mas no treinamento de hoje, dentro daquele princípio ali de treino, para que você consiga fazer pressão numa zona importante do campo, uma zona mais média, mas como a gente já tem uma interiorizado no nosso sistema, né, de por vezes quando a gente consegue adiantar a marcação e marcar dentro do campo do adversário, né, dependendo de como a gente faz a leitura do jogo, eu ainda vou definir a estratégia final amanhã, né, mas eu entendo que em algum momento a gente tem que marcar um mais alto, até para estar perto do gol se roubar a bola, ou para impedir que alguns jogadores, né, do adversário que tem capacidade para iniciar a jogada de ataque do Vasco consigam construir com mais lucidez, mas vou definir amanhã. Roger, como é que joga o Vasco? Que tipo de dificuldade, de que forma que ele é diferente em relação aos adversários que o Grêmio enfrentou fora de casa, mesmo na lanterna? É um adversário que com o Jorginho se modificou, né? Acrescentou qualidade no seu jogo. Joga com uma equipe um pouco mais compacta, com essas linhas um pouco mais próximas. Joga com o Andrezinho e com o Nenê no meio campo. Isso dá uma qualidade de jogo, porque os dois jogadores têm bastante qualidade com a bola no pé. Tem o Leandrão à frente, onde dá a presença de área e o Leandrão consegue prender 2 zagueiros, e é um jogador que não se resume a jogar somente dentro da área, tem um pouco de jogo de lado de campo em velocidade. E está jogando as suas fichas, né, daqui para esses jogos, né, para a permanência do Campeonato Brasileiro. Então isso torna o jogo e o nosso adversário bastante perigoso. E por isso a semana toda a trabalhar em função do
nosso jogo, mas também em função da característica do adversário, né? Para que no momento do jogo a gente tenha as ferramentas necessárias para neutralizar, em primeiro momento, né, as ações principais do nosso adversário e de controle da posse de bola, fazer o nosso jogo acontecer. Roger, quando se olha para trás no campeonato, se vê muito que o Grêmio talvez pudesse estar numa condição melhor se não tivesse perdido pontos para times pequenos, não necessariamente que brigam lá na zona do rebaixamento, mas times como a Ponte Preta, Chapecoense no final de semana, o Coritiba. Você vê assim que o Grêmio acabou desperdiçando pontos contra esses times teoricamente menores, que poderia estar melhor colocado no Brasileiro? Melhor colocado, a gente sempre... Próximo ao Corinthians. A gente sempre gostaria de estar, né? Sempre poderia estar. Na medida que você perde ponto, você não avança na tabela. Mas eu costumo dizer que quando você enfrenta o adversário, você enfrenta, né, o tamanho da instituição, né? E o tamanho da instituição corresponde, né, às suas conquistas, né, o tamanho da sua torcida e o momento que o time atravessa. O momento, ele pode ser instabilidade num primeiro turno e pode ser, né, um momento muito bom num segundo turno. Né? Isso acontece porque o campeonato é muito longo, as equipes oscilam. Né? Então, o fato de deixar pontos, teoricamente, para aquelas equipes que não estão brigando na frente, talvez não seja a leitura adequada a fazer. Porque se os times que estão na frente não perdessem pontos para aqueles que estivessem lá atrás, o campeonato não arrancaria da primeira rodada, porque se perde e se ganha ponto. Mas é fato, nós perdemos pontos importantes, né? Se nós somarmos, né, somente os 6 pontos que nós deixamos dentro de casa, né, para Chapecoense e para o São Paulo, nos colocaria numa condição bem melhor na tabela. Mas faz parte do campeonato. O que a gente quer é ter uma regularidade. O que a gente está buscando é reencontrar a regularidade que nós tivemos no primeiro turno, né, que nos permitiu ter um ganho regular, né, de pontos, que nos colocou e nos trouxe até essa terceira posição e que vocês talvez possam me afirmar com certeza, mas eu não me recordo desde que rodada nós estamos na 17ª. Então nós estamos há bastante tempo. Então é porque a gente construiu uma campanha sólida até então. Essas oscilações é que a gente tem que evitar de tê-las. Ô Roger, queria ver contigo se contas ainda com o Edinho, que passou pela cirurgia ali na face ainda esse ano. Também falar um pouco dele, que a gente sabe que ele está prestes a renovar, a importância que ele tem para ti aí, pro elenco, se pediu para verificar, enfim. Pois é, foi me passado que a recuperação do Edinho, acho que vai pelo menos 1 mês de recuperação. A gente tem acho que 45 dias aí de campeonato mais, né? É isso, né? Acho um pouco provável, mas voltando às atividades, ele já deve estar. Se vai ter condição de estar plenamente recuperado e treinado para tal, não saberia te afirmar nesse momento. Mas é um cara importante, um jogador assim imprescindível. Foi imprescindível até esse momento, desde o momento que a gente o trouxe de novo ao grande grupo. E Fejusa a oportunidade que recebeu de novo um dia antes dele machucar, ele bateu na minha sala e pediu licença para entrar e já estava em vias da renovação do seu contrato e me agradeceu com lágrimas nos olhos por ter resgatado a carreira dele. Ele disse: eu não resgatei nada, Edinho. Quem resgatou foi tu. Eu apenas oportunizei a chance de tu mostrar que o que nós todos sabíamos, né, que ele podia fazer. E além do mais, eu não te fiz um favor, eu fiz um favor pro Grêmio, né, porque tu é importante pra gente em vários aspectos, entre eles humanos e também técnicos. Roger,
Tem projeções que indicam de 5 a 6 pontos para chegar à Libertadores. Para você, quantos pontos faltam para o Grêmio garantir a vaga matematicamente para a Libertadores? Pois é, eu acho que é por aí. Eu acho que é um número parecido com esse. Ainda nós temos 21 pontos a serem disputados. Seriam 7 pontos, 33%. Se a gente mantiver o aproveitamento que a gente vem tendo hoje, que de hoje ele é um aproveitamento de 60%, que ele baixou um pouco se a gente calcular só o segundo turno, nos dá essa condição, Só que a projeção ela precisa ser transformada em pontos efetivamente dentro de campo. A matemática não vai fazer a bola entrar para dentro do gol, A gente tem que trabalhar para que a bola entre. E assim confirmar essa projeção de pontos que nos dá a vaga.